Nesse tópico nós falaremos sobre as máquinas térmicas reversas e sobre o ciclo de Carnot. Bem, comecemos com máquinas térmicas reversas. A irreversibilidade, ela não se dá em processos espontâneos. Ou seja, o processo inverso, ele não se dá sem gasto de energia. Só é possível uma máquina térmica funcionar de maneira reversa com gasto de energia, com o trabalho realizado no meio externo. Então é possível fazer o processo inverso ocorrer, de modo que não ocorre espontaneamente. Para que o processo inverso ocorra, tem que haver alguma fonte externa de energia realizando trabalho sobre o gás. Primeiro vamos falar então sobre essa história de reverso. Bem, o processo natural é a máquina térmica retirar calor da fonte quente, parte desse calor ela realiza trabalho e outra parte ela rejeita na fonte fria. Isso é o processo espontâneo. É o que a gente viu em um dos tópicos anteriores. Agora imaginemos o seguinte. Imagine uma máquina térmica que retire calor de uma fonte fria e joga esse calor numa fonte quente. Isso é que é a máquina térmica reversa, certo? Retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Só é possível uma máquina térmica fazer isso se nós tivermos um trabalho externo sobre essa máquina térmica. Aí você pergunta, tem máquina que realiza isso? Tem. A geladeira, por exemplo. A geladeira ela retira calor de dentro da geladeira, que é a fonte fria, e joga para fora da geladeira, que é a fonte quente. A geladeira é o nosso exemplo mais conhecido, digamos assim, de uma máquina térmica reversa. Aparelho de ar-condicionado também é uma máquina térmica reversa. E por aí vai. Bem, e de onde vem esse trabalho externo? Porque eu falei que o processo inverso ele só é possível se houver um trabalho externo. O trabalho externo é exatamente o gasto de energia elétrica, o trabalho da rede elétrica sobre esse aparelho para fazê-lo funcionar. Vamos lá então. Como exemplo, eu já falei que nós temos a geladeira, que ela é uma máquina que retira calor do seu interior, que é a fonte fria, e despeja esse calor na fonte quente, isso através de um trabalho. Esse trabalho na geladeira ele é realizado pelo compressor e, claro, o compressor para realizar esse trabalho tem que utilizar energia elétrica. Assim no refrigerador nós vamos ter o seguinte, nós temos uma fonte fria, o refrigerador tira calor da fonte fria, através do trabalho externo sobre o refrigerador, esse calor retirado da fonte fria, ele é despejado na fonte quente. Ou seja, é um processo inverso ao processo natural que nós falamos das máquinas térmicas. Bem, aí do lado nós temos uma representação típica de como é o funcionamento de uma geladeira. Você tem aí a continuação aí do exemplo da geladeira, né? Vamos explicar melhor. O compressor é o que a gente chama de motor da geladeira, vamos dizer assim. Ele envia o gás liquefeito, um gás condensado, comprimido, por uma tubulação, que é a serpentina. A serpentina é aquela parte metálica que tem por trás da geladeira, né? A serpentina ela tem um pequeno diâmetro. Quando esse gás ele é enviado pelo compressor para a serpentina, ao passar pela serpentina, que é essa região que está sendo destacada aí, o calor ele é perdido para o ambiente, então o calor que estava contido no gás é perdido. Na unidade de evaporação, que no caso a unidade de evaporação é o congelador e os painéis de resfriamento. Esse gás que flui pelo tubo, ele passa a uma tubulação de maior diâmetro. Quando ele passa a uma tubulação de maior diâmetro, ele se expande e evapora. Para ele evaporar, então, é um processo adiabático. Essa evaporação, por meio de um processo adiabático, faz com que esse gás ele absorva calor do meio. E qual é o calor que ele vai absorver do meio? É o calor, o meio no caso aí, o congelador é dentro da geladeira. Ele vai absorver calor de dentro da geladeira. Portanto, então, nesse processo, o gás retira calor de dentro da geladeira e quando ele é comprimido pelo compressor e passa pela serpentina, ele perde esse calor para o ambiente. Então ele retira calor do congelador e perde calor pela serpentina. Então faz o processo inverso, passando o calor de dentro da geladeira para o ambiente. Bem, ao longo da tubulação do evaporador, vamos lembrar aí que o evaporador é na verdade o congelador, né? Ao longo da tubulação, o calor ele vai fluir do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Tá aí o compressor sendo destacado aqui embaixo. Então,
podemos representar esquematicamente o trabalho. O trabalho é realizado pela geladeira, o calor lançado na fonte quente, que é o Q1, e o calor retirado da fonte fria, que é o Q2. Bem, você tem aqui o seguinte, deixa eu só voltar aqui um pouco. Eu pego aqui, ó, o Q2 é a quantidade de calor que a geladeira vai retirar da fonte fria. Ela vai retirar calor da fonte fria por meio do congelador. Ela recebe calor, ou ela recebe trabalho do ambiente. Esse trabalho vai ser recebido do ambiente pelo compressor, é o compressor que realiza o trabalho. E ao receber trabalho do ambiente, esse calor ele vai ser rejeitado na fonte quente através da serpentina. A eficiência de um refrigerador. Bem, no caso de refrigerador, no caso de máquina térmica reversa, eu falo de eficiência. O que vai ser eficiência? Vou representar por esse epsilon. Ele corresponde ao coeficiente obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor a cada ciclo. Vamos entender o que é eficiência. É o que você aproveita em relação ao tanto que você gastou. O que você aproveita, o que é bom num refrigerador, é retirar calor da fonte fria. É o que você aproveita, é o Q2. E o que você gastou é o trabalho do compressor. Então a gente pode escrever o seguinte: a eficiência de uma máquina térmica reversa de um refrigerador vai ser Q2 sobre o trabalho realizado sobre ele. Bem, ou seja, se a gente considerar o trabalho como sendo a diferença entre o Q1 e o Q2, eu vou colocar Q1 menos Q2 no lugar do trabalho. Eu posso escrever a eficiência de um refrigerador como sendo Q2, que é a quantidade de calor retirado da fonte fria, dividido pela diferença entre Q1 e Q2. Vamos falar agora um pouco sobre a busca pela eficiência. A busca por uma máquina térmica que tenha uma eficiência cada vez maior. Bem, até 1824, os cientistas acreditavam que as máquinas térmicas poderiam atingir o rendimento de 100%. Isso a gente já até falou naquela questão do Enem que eu resolvi na aula passada, né? No tópico passado. Ou seja, se acreditava que pudesse existir uma máquina térmica que transformasse todo o calor recebido em trabalho. As primeiras máquinas térmicas, inventadas isso ainda no século XVIII, elas consumiam grande parte de combustível para produzir um trabalho relativamente muito pequeno. Bem, por volta de 1770, o inventor escocês James Watt ele apresentou um novo modelo de máquina térmica que veio substituir, com enormes vantagens, as máquinas já existentes até então, pois sua potência era maior, convertendo assim uma maior fração do calor em trabalho. Porém, mesmo com a eficiência maior, a eficiência de 100% ela jamais seria atingida. A máquina de vapor ou a máquina a vapor de Watt, ela passou a ser amplamente usada nas fábricas, sendo considerada um dos fatores que provocaram uma grande revolução que veio a ser a Revolução Industrial. Vamos falar então do ciclo de Carnot, que ainda faz parte ainda dessa busca pela eficiência. Bem, foi então Sadi Carnot, o idealizador de um ciclo termodinâmico que não seria levado em consideração, ou que não levaria em consideração as dificuldades técnicas que um ciclo de uma máquina térmica real possui. Isso quer dizer então que o ciclo de Carnot, na verdade, ele é um ciclo idealizado, ele não é um ciclo real. Logicamente, esse ciclo passou a ser considerado um ciclo teórico, né, que operaria com um rendimento máximo, isso independente de qual substância gasosa fosse utilizada pela máquina térmica. Esse ciclo ele foi composto numa sequência de 4 transformações reversíveis, sendo que dessas 4 transformações reversíveis, 2 delas são adiabáticas e 2 delas são isotérmicas. Está aí então uma representação em diagrama do ciclo de Carnot. Nós vamos ter aí que as 2 isotermas, elas são as transformações de 1 até 2 e de 3 até 4, são 2 isotermas, e as transformações adiabáticas são as transformações de 2 até 3 e de 4 até 1. Bem, tá aí então, é uma expansão isotérmica, expansão porque está havendo aumento de volume, e aqui eu tenho uma expansão adiabática porque continua havendo aumento de volume. Já que de 3 até 4 eu tenho uma compressão isotérmica, e de 4 até 1 eu tenho uma compressão adiabática. Compressão porque está havendo redução de volume. Bem, pelo princípio de Carnot,
nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios técnicos, T1 e T2. Esses dois reservatórios térmicos, T1 e T2, estão em temperatura absoluta. Nenhuma máquina térmica real ela pode ser mais eficiente do que a máquina de Carnot, isso operando entre os mesmos reservatórios. Então a máquina de Carnot ela é uma máquina idealizada, uma máquina térmica que não é real, mas ela seria a máquina que tem a maior eficiência possível. Se ela seria a máquina que tem a maior eficiência possível, nenhuma máquina térmica real tem então uma eficiência maior do que a máquina de Carnot. Bem, aí você pergunta, qual é a utilidade da máquina de Carnot? Já que ela não é uma máquina real, ela é uma máquina idealizada. A máquina de Carnot ela serve então como parâmetro para eu saber que nenhuma máquina térmica pode ter eficiência maior do que aquele valor da de Carnot. Então, estabelecendo o rendimento de Carnot, eu posso perceber que nenhuma máquina térmica vai superar aquele rendimento. Então, seria uma maneira de você majorar o rendimento, saber, por exemplo, que nenhuma máquina vai superar o rendimento daquela máquina de Carnot. Bem, no ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas e as temperaturas absolutas, elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, então Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Ou seja, a razão entre as quantidades de calor da fonte quente e da fonte fria é igual à razão entre as temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria. Dessa forma, então, dá para a gente reescrever as fórmulas de rendimento que nós já estudamos, trazendo aí para o caso do ciclo de Carnot. Por exemplo, nós falamos que o rendimento da máquina térmica ele é 1 menos Q2 sobre Q1. Mas Q2 sobre Q1 é T2 sobre T1. Então isso quer dizer que o rendimento de uma máquina térmica, de uma máquina de Carnot, é 1 menos T2 sobre T1. Onde T2 é a temperatura absoluta da fonte fria e T1 é a temperatura absoluta da fonte quente. Ou seja, dá para a gente saber o rendimento máximo de uma máquina térmica apenas sabendo as temperaturas das fontes quente e fria. Bem, observe que para uma máquina térmica ter rendimento de 100%, ou seja, para um rendimento igual a 1, seria necessário que a fonte fria tivesse a temperatura do 0 Kelvin, já que nós teríamos aí a fração T2 sobre T1, ela teria que ser uma fração zerada, então o T2 teria que ser zero. No entanto, a segunda lei da termodinâmica, ela garante que não existe tal rendimento. Então aí é impossível que um sistema físico se encontre no zero absoluto. Por isso então que o zero absoluto, o 0 Kelvin, ele é inatingível. Porque se nós atingíssemos o 0 Kelvin, eu atingiria uma máquina térmica com rendimento de 100%. E essa máquina térmica ela não existe. Ou seja, se uma máquina térmica operar em ciclos de Carnot, nós vamos ter, para essa máquina térmica, o cálculo do rendimento será 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente, temperatura absoluta. Se um refrigerador, uma máquina térmica reversa, opera em ciclos de Carnot, então a sua eficiência, observe que para a máquina térmica eu falo em rendimento e para a máquina térmica reversa eu falo de eficiência. Então a eficiência de um refrigerador de Carnot, ela vai ser T2 sobre T1 menos T2. É só vocês observarem que devido aí à proporcionalidade entre Q1 e Q2, em relação a T1 e T2, nós pegamos a fórmula da eficiência. A fórmula da eficiência era Q2 dividido por Q1 menos Q2. Então eu peguei essa fórmula e troquei o Q2 por T2 e o Q1 por T1. Foi só isso que foi feito aí. Vamos lá então. Trago um exemplo para a gente ver como é que se utiliza esse assunto na prática, né? Uma máquina térmica trabalha entre duas fontes com temperatura de 27 e 127 graus Celsius, segundo um ciclo de Carnot, retirando em cada ciclo 800 joules da fonte quente. Calcule, na letra A, o rendimento da máquina térmica. Vamos lá então. Nós temos aí a temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. De onde é que vem os 400 Kelvin? É, na verdade, os 127 graus Celsius. E a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin, que são os 27 graus Celsius. O rendimento de uma máquina de Carnot é 1 menos T2 sobre T1. Então, isso vai ficar 1 menos 300 sobre 400. 300 dividido para 400 dá 0,75.
1 menos 0,75 dá 0,25, que isso aí é então 25%. Portanto, então o rendimento dessa máquina térmica é de apenas 25%. O item B, o trabalho realizado por essa máquina térmica. Nós sabemos então que o Q1 ele é de 800 joules, isso foi dito na questão, é o que ela retira da fonte quente. E nós sabemos que uma outra maneira de calcular o rendimento é a relação entre o trabalho e o Q1. Então, pegando essa fórmula, o rendimento eu já sei que é de 0,25, o trabalho eu quero saber, e a fonte quente é de 800 joules. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Quando eu pegar 0,25 vezes 800, nós vamos ter então um trabalho de 200 joules realizados por essa máquina térmica. A letra C, o calor rejeitado para a fonte fria. Pela segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que o trabalho realizado é a diferença entre a quantidade de calor que ela retira da fonte quente e a quantidade de calor que ela rejeita na fonte fria. Então, substituo o trabalho por 200, a quantidade de calor da fonte quente por 800, menos o Q2. Jogo o Q2 para o início positivo, né, com sinal trocado. Jogo o 200 para o final com sinal trocado também. Então, o Q2 é 800 menos 200. Logo, a quantidade de calor rejeitado na fonte fria é de 600 joules. Próximo exemplo. Um inventor deseja construir uma máquina térmica com rendimento igual a 80% do rendimento da máquina de Carnot. Para isso, ele constrói uma máquina que trabalha com as temperaturas de 10 e de 400 graus Celsius para as fontes fria e quente, respectivamente. Sabendo que o calor recebido pela máquina é de 5 vezes 10 elevado a 5 joules e que o trabalho útil é de 2,5 vezes 10 elevado a 5 joules durante um período, determine se o inventor conseguirá construir uma máquina térmica que opera nas fontes de calor citadas e possua o rendimento de 80% como ele quer. Justifica a sua resposta. Bem, a máquina do inventor, ela utiliza uma quantidade de calor Q1, da quantidade de calor lá da fonte quente, né, que é 5 vezes 10 elevado a 5 joules, para realizar um trabalho de 2,5 vezes 10 elevado a 5 joules. Daí então o seu rendimento, que é a relação entre o trabalho e a quantidade de calor, vai dar um rendimento de apenas 50%, como a gente pode ver, dividindo aí os valores. Bem, com esse rendimento de apenas 50%, sendo aí que ele quer que a máquina opere sobre a temperatura 1 de 400 graus Celsius, que é de 673 Kelvin, e a temperatura 2 de 10 graus Celsius, que é de 283 Kelvin, o rendimento dela, se fosse uma máquina de Carnot, seria então um rendimento máximo, que ele é 1 menos T2 sobre T1. Então o rendimento máximo dessa máquina de Carnot seria 1 menos 283 dividido para 673. Essa divisão ela vai me dar 0,42. 1 menos 0,42 dá 0,58. Então o rendimento máximo seria de 58% se fosse uma máquina térmica. Bem, só que a máquina a ser construída, ela deve ter rendimento máximo de 80% do rendimento da máquina de Carnot, certo? Desse modo, então, o rendimento da máquina que eu quero, que é 80% do rendimento da máquina de Carnot, vai ser 80% de 58%. Então, vai ser 0,8 vezes 0,58. Esse produto, então, vai dar 0,464, que dá um rendimento de 46,4%. Observem, a máquina a ser construída, o rendimento máximo dela, que é um rendimento de 80% do rendimento da máquina de Carnot que é um rendimento de 58%, ela chegaria a um rendimento de 46,4%. Esse rendimento máximo ele é inferior ao rendimento de 50% necessário para que a máquina retire aí 5 vezes 10 elevado a 5 joules de uma fonte quente e realize um trabalho de 2,5 vezes 10 elevado a 5 joules. Dessa forma, então, não é possível construir essa máquina térmica da forma como se quer. Próximo exemplo. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 e 300 Kelvin, recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente, o calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina, isso em joules, são respectivamente quanto?
Vamos lá então. Do enunciado nós temos que a temperatura da fonte quente é de 500 Kelvin, a temperatura da fonte fria é de 300 Kelvin e a quantidade de calor da fonte quente é de 2.000 joules. Dessa forma então, como nós temos aí um ciclo de Carnot, no ciclo de Carnot existe a proporcionalidade entre as quantidades de calor e as temperaturas absolutas. Então, o Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Vai ficar Q2 sobre o Q1, que é 2.000, é igual a T2, que é 300, sobre o T1, que é 500. Eu corto aí os dois zeros do 300 e do 500, então Q2 sobre 2.000 é igual a 3 sobre 5. Faz produto dos meios pelos extremos, então 5 vezes Q2 vai dar igual a 3 vezes 2.000, que é 6.000. Passa agora o 5 dividindo 6.000, desse modo então 6.000 dividido para 5, nós vamos ter então 1.200 joules como Q2. Ou seja, a quantidade de calor que a máquina vai rejeitar na fonte fria é de 1.200 joules. Só que a questão também perguntava o trabalho, né? Dessa forma, lá da segunda lei da termodinâmica, na verdade da primeira lei da termodinâmica ainda, o trabalho ele vai ser Q1 menos Q2. Então o trabalho ele será 2.000, que é o Q1, menos 1.200, que é o Q2. Então nós temos um trabalho de 800 joules e uma quantidade de calor rejeitado na fonte fria de 1.200 joules. De maneira então que a resposta correta é o item D. No exemplo da uva, uma máquina de Carnot trabalha extraindo o calor de um reservatório térmico na temperatura de 727 graus Celsius e descartando o calor não transformado em trabalho em um reservatório térmico na temperatura de 277 graus Celsius. 4 inventores eles alegam ter construído máquinas térmicas com as seguintes eficiências. A máquina 1 teria rendimento de 35%, a máquina 2 teria rendimento de 40%, a máquina 3 de 50% e a máquina 4 teria rendimento de 55%. Segundo as leis da termodinâmica, quais dessas 4 máquinas são realmente possíveis de serem construídas? Considere aí que o 0 graus Celsius é de 273 Kelvin. Vamos lembrar, só é possível ser construído máquina térmica que não tenha rendimento superior ao rendimento da máquina de Carnot. Então a gente vai ter que calcular o rendimento da máquina de Carnot para esse caso e a partir desse rendimento observar quais são as máquinas térmicas 1, 2, 3 e 4 que não têm rendimento superior ao da máquina de Carnot. Bem, pelo que nós temos na questão, a temperatura da fonte quente de 727 graus Celsius, isso é 1.000 Kelvin, e a temperatura da fonte fria de 277 graus Celsius, isso é de 550 Kelvin. Então, dessa forma, pela lei de Carnot, o rendimento dessa máquina seria 1 menos T2 sobre T1, então vai ficar 1 menos 550 sobre 1.000, ou seja, 550 dividido para 1.000 dá 0,55, então o rendimento é 1 menos 0,55, que dá 0,45, ou seja, rendimento de 45%. Desse modo, então, nesse caso, o rendimento máximo é de 45%. Se é de 45%, nenhuma máquina consegue ter eficiência maior do que a máquina de Carnot. Então, não é possível uma eficiência maior do que 45%. De forma, então, que apenas as máquinas 1 e 2 são possíveis, que elas têm rendimento menor do que o da máquina de Carnot. Portanto, então, as máquinas 1 e 2 são as possíveis, de forma que a resposta correta é a letra A. Próximo exemplo também da uva. Um ar-condicionado de Carnot retira a energia térmica de uma sala que está a 21 graus Celsius. O ar-condicionado é uma máquina térmica reversa, né? E a transfere sob a forma de calor para um ambiente externo que está a 36 graus Celsius. Para cada joule de energia elétrica que é usado para fazer o ar-condicionado funcionar, quantos joules são retirados da sala? Ou seja, qual é a eficiência desse ar-condicionado? Bem, nós temos aí que a temperatura da fonte quente é de 36 graus Celsius, que isso é 309 Kelvin. A temperatura da fonte fria é de 21 graus Celsius, que é 294 Kelvin. Então a eficiência, que é T2 dividido por T1 menos T2, isso vai ficar 294 dividido por 309 menos 294.
Ou seja, isso dá 294 dividido por 15, que o 294 dividido por 15 dá 19,6. Então a eficiência dessa máquina térmica reversa seria 19,6 e a resposta correta é o item D. Para finalizar essa parte, vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica. Terceira lei da termodinâmica, que ela é tão óbvia, na verdade ela é uma consequência direta da segunda lei, ela é tão óbvia que a grande maioria dos livros didáticos até omitem essa lei. Bem, no hipotético zero absoluto, ou seja, no hipotético zero Kelvin, já que ele é inatingível, que representaria a menor temperatura teórica que um sistema poderia alcançar, não haveria nenhuma energia cinética, molecular ou atômica. E logo não haveria nenhum grau de desordem do sistema termodinâmico, nenhum grau de entropia, certo? Nos elementos constituintes da matéria. O que isso quer dizer? O que a terceira lei da termodinâmica vem me dizer? Ela vem me dizer o seguinte: se por acaso atingíssemos o zero Kelvin, no zero Kelvin nenhuma partícula estaria se agitando. Ou seja, não haveria nenhuma desordem, não haveria nenhuma agitação das partículas. Aí eu trago um exemplo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um professor de física do cursinho da Universidade Federal de Juiz de Fora disse que a minha vida está tão agitada quanto as moléculas a zero Kelvin. Com isso, podemos afirmar que ele... Será que o professor falou a verdade? Ou será que ele foi irônico? Será que ele foi sarcástico? Certo? O que ele quis dizer com essa afirmação dele? Bem, pela terceira lei da termodinâmica, no zero Kelvin não haveria nenhum movimento. Se não haveria nenhum movimento, o professor quis dizer que a vida dele está realmente muito parada, né? Com isso, então, ele foi sarcástico, pois teoricamente as moléculas a zero Kelvin não têm nenhum movimento.